foi a ditadura militar? Essa época caracterizou-se pela falta de democracia, suspensão dos direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão àqueles que eram opostos ao regime militar. Qual a relação da ditadura militar com o Brasil atual? Institucionalização da tortura e das violações dos direitos humanos, corrupção generalizada, incompetência e ineficiência administrativa, aumento brutal da concentração de renda, processo de urbanização caótico e desorganizado, aumento da dívida externa, arroxo salarial, tortura, assassinato e desaparecimento de milhares de pessoas, incluindo operários, camponeses, intelectuais, estudantes e índios. Existe uma diferença entre a realidade e o que o governo diz. Saúde, de acordo com o governo, não é uma maravilha, mas está melhorando e não está em um nível tão assustador. Mas será que essa é a realidade? Com certeza não. Os hospitais estão em péssimas condições, pessoas sofrem negligência e, quando precisam, encontram muitas vezes um lugar lotado, sem a higiene e a estrutura necessária. Nas últimas eleições, o que mais rendeu foram políticos anunciando um aumento significativo no número de hospitais, um em escala regional, outros em escala nacional, mas todos com uma falsidade evidente, uma cara de pau característica dos políticos. A política é outro ponto que se é possível notar a influência da ditadura. Mas de qual forma ela se torna evidente? A corrupção é uma das principais formas. Os políticos roubam do país tirando dinheiro das necessidades básicas do povo, como educação, segurança, higiene, saúde, enfim, são diversas as áreas que é possível notar má distribuição ou a falta de verba. Saiu uma matéria na Veja com o seguinte título: Ao celebrar a Copa, Dilma maqueia gastos com saúde e educação. Segundo a presidenta, os investimentos com saúde e educação superaram 212 vezes os gastos com os estádios, o que é uma grande mentira. Os dados do Ministério do Planejamento de 2010 a 2014, 719,6 bilhões de reais foram gastos nos Ministérios da Saúde e Educação, mas os investimentos apresentam apenas 47,5 bilhões de reais desse montante. Ainda segundo a mesma ONG, os 8 bilhões de reais gastos com a construção dos estádios equivalem ao dobro do investido pelo governo federal em saúde em 2013, 3,9 bilhões de reais, e ficam acima dos 7,9 bilhões de reais gastos com educação. Toda a ligação entre o Brasil de 2014 e o de 1964 se torna mais evidente. Mas o que são os protestos? O protesto ou manifestação expressa uma reação solitária ou em grupo, de caráter público, contra ou a favor de determinado evento. Os manifestantes organizam o protesto como uma maneira pública de que suas opiniões sejam ouvidas em uma tentativa de influenciar a opinião de outras pessoas ou a política do governo. Ou podem empreender a ação direta tentando elas mesmas decretar diretamente as mudanças desejadas. Já no começo do regime militar, o governo federal utilizou as mais diversas estratégias de coerção e controle da opinião pública. Os atos institucionais, a censura prévia, a imprensa foram apenas dois desses mecanismos, amplamente utilizados ao longo de boa parte do período ditatorial, no combate aos setores de oposição. É impossível falar de manifestações sem se lembrar das manifestações de 2013. Você já deve ter ouvido as frases: o gigante acordou, não são só pelos 20 centavos, vem pra rua. Esses foram algumas das frases que os manifestantes colocaram em seus cartazes e saíram para as ruas. Como na época da ditadura, a repreensão policial foi muito forte para evitar que eles perdessem o poder. A violência policial aos atos também contribuiu para que mais pessoas fossem às ruas, para garantir os direitos de livre manifestação.
Foi um ciclo de força. O povo usando sua força para resistir e os policiais usando sua força para conter o povo, mas de uma forma bastante violenta. A repressão militar persiste até hoje e de diversas formas, e principalmente uma forma bem corrupta. A repreensão não se estende apenas a manifestantes, mas a representantes da mídia presentes, as pessoas que muitas vezes nem sequer cometeram crime. Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing 5, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, gotta find a light to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency, come on.